Shalom, povo de Deus. Graça e paz a todos, amém? Sem perca, sem demora, abra suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3. A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, Deus abençoe sua casa poderosamente, amém? Queria dar um aviso rapidinho, não para a igreja, amém? Mas para você que está na telinha. Eu conheço seu nome como Amaral. Eu queria te fazer um convite, Amaral, para você estar vindo aqui na igreja. Você pediu oração, a gente vai estar orando. E você mora aqui perto, se você pudesse, já é hoje mesmo aqui. Dá tempo de você vestir a roupa e vir cá, amém? Eu conheço ele pelo Amaral, que eu não sei o nome dele todo, mas o nome dele é Amaral. Se você estiver assistindo no Facebook, você tem pedido a oração, a gente tem orado pela sua vida, mas nós te fazemos um convite para você se desafiar a você mesmo e vir nesse ambiente aqui que é perto da tua casa, amém? Rompa a geografia, nós vamos estar orando por você daqui a pouco, em nome de Jesus. Fica ligado aí no óleo, amém? A você que são da casa aqui, Deus abençoe a vida de todos, amém? Eu pensei que ia ter um carro aí na porta para me dar de presente. Amém, povo de Deus? Eu pensei que ia chegar o carro aí. Eu falei, eu vou chegar lá na igreja, a Ferrari vai estar lá. De tanto falar em Ferrari na igreja. Mas amém, eu louvo a Deus por cada um de vocês, amém? Então hoje foi um tempo precioso, a gente aqui pela manhã, dia dos pais, amém? Foi um tempo de cura, glória a Deus, por Deus ter agido nesse ambiente, por cada filho, por cada pai, por cada filho espiritual que estava aqui nessa manhã. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? O maior presente é ver vocês construindo uma mentalidade, um comportamento e vencendo todos os seus traumas e se beneficiando de tudo aquilo que Deus tem para você, né? Porque muitas vezes a voz do pastor nunca vai dizer sim, vai ser mais o quê? Porque Deus deu mais não do que sim. Mas as pessoas querem ouvir mais o sim do que não. Provérbios capítulo 13 vai dizer muito sobre isso do não, do que o sim. Quem que não quer receber sim? Quem que não quer ser aprovado pelas pessoas? É por isso que eu não busco aprovação por pessoas. Se eu buscasse aprovação por pessoas, não estaria aqui, não estaria nesse ambiente, não falava de Jesus, porque tudo que eu prego aqui nesse ambiente, eu sei que algumas pessoas não aceitam. Mas o que me conforta, sabe o que é? Que é Bíblia. Então, para falar, tem que falar de Deus e da Bíblia. Amém? Uns não gostam porque nós se movimentando dessa forma, porque nós aceitamos uma pessoa de entrar de bermuda nesse ambiente. Vai entrar, enquanto for pastor, vai entrar todas as vezes nesse lugar de bermuda, vai entrar de sandália, enquanto for pastor nesse ambiente, vai entrar. E se eu souber que alguém aqui parou na porta, eu te paro lá na porta também. Amém? Porque eu entendo uma coisa, a igreja de Jesus é aberta para todos. Rico, pobre, sem dinheiro, com dinheiro, preto, mulato, branco, azul, não sei. Eu só sei que pode entrar nesse lugar aqui, amém, irmão? Pastor, e o pior pecador de Valença? Pode entrar nesse lugar. Eu fui igual a ele, só estou alinhado mais do que ele, mas ele pode entrar, irmão, amém? O único santo sobre essa terra, o nome dele foi Jesus, tá? O único santo. Eu erro, eu falho, irmão, porque eu sou homem, amém? Mas eu me esforço na presença do meu Deus, para eu estar andando alinhado com ele. E não é alinhado na igreja com vestimenta, é alinhando com um coração com temor. Porque quem tem um coração com temor tem fruto diante de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. A Wagner que está nos visitando, sinta-se em casa, amém? Tem mais ninguém não, né? Não. Ah, irmã aqui. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Amém? Encontrei até com ela no supermercado, não foi? Deus abençoe. Estava fazendo a feirona, ela não é boba não. Eu passei, eu falei, parece que eu conheço a irmã. Ela também falou, acho que é o pastor. Ah, eu falei, eu vou ter, só que a irmã, ela é só a irmã. Amém, glória a Deus, amém, irmão? Cutuca a tua vizinha que está do lado, e aí? Como foi o dia dos pais? Abraçou seu pai bastante? Eu chorei com o meu, até minha mãe chorou lá na porta.
Beijo, mãe. Ela estava, que hora vai começar? Falei, daqui a pouco começa. Amém? Beijei. Disse para ele que eu glorifico a Deus pela vida dele. Muito obrigado por ele existir, para me fazer existir. Amém? Isso que vocês estão vendo aqui, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Amém, irmão? Então louvo a Deus, louvo cada pai que está aqui. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te capacite, que Deus te alinhe, para que seus filhos andem num caminho do Senhor. Amém? E não se perca. Amém? Não deixe de dizer, seu filho, que no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. A gente luta e a gente vai vencendo, amém, irmão? De glória em glória, de gota em gota, até que o copo transborde. Amém? Todos abriram sua Bíblia? Eu tenho algum aviso para dar? Acho que não, né? O Google Meet continua, amém, irmão? O Google Meet continua. Pastor, e sábado e domingo não é folga não? O crente não tem folga. A folga do crente quando ele morre vai para o céu, amém? Então, se você desejar, eu quero desejar participar da oração. Você pode pedir o link aí, alguém da igreja, alguém pode mandar para você, amém? É todos os dias, de 12 horas, que é meio-dia, até as 13 horas da tarde, que é 1h da tarde, amém? Amém? Você está aí? Queria que Eduardo estivesse aqui. Cadê o diácono? Foi em casa? Suba aqui, Gil. Ora pela minha vida aqui. Hoje estou fazendo aniversário. E a pastora vem cá também. Clarice, cadê Clarissa? Clarice, chama a Clarissa aí. Amém? Gil vai louvar a Deus pela minha vida. Depois a pastora vai me abençoar. Amém, irmão? Você fez aniversário. A gente abençoa. Ela também fez aniversário. Rapaz, está estreito. Estou esquecido. Amém? Vem cá, Clarice. Meu filho, ora aí por nós aí. Amém. Clarissa, vou começar a falar esqueci o nome. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo aqui a vida da Clarissa, Senhor, que vai se completando mais um ano de vida e saúde. Que o Senhor possa abençoar ela, Pai, que o Senhor possa direcionar ela no teu caminho, Senhor. Dá sabedoria à mãe dela, ao pai dela, para que eles possam, Pai, encaminhá-la no caminho do Senhor. Que ela venha ser uma profeta do Senhor, que ela venha ser uma levita do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, onde ela botar os pés dela, Pai, ela vai prosperar em nome de Jesus. Que ela venha abençoar ela, Pai, que ela venha ter muitos anos de vida e saúde na Tua presença, Pai. Eu também oro pelo nosso Pai espiritual, Senhor, que se completou mais um ano de vida hoje, Pai. Que o Senhor possa abençoar ele em nome de Jesus. Que o Senhor recaia sobre ele, bênção sobre a vida dele, Senhor. Que ele venha ser essa pessoa excelente que ele é sobre nossas vidas. Muitas vezes tem um confronto, mas o confronto é para nos direcionar. Assim como a tua palavra fala que quando a flecha é puxada para trás, ela também vai ser lançada para longe. Muitas vezes nós somos puxados um pouco para trás pelo direcionamento do nosso pastor. Então abençoa a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também a vida da pastora também, que completou mais um ano de vida também. Que o Senhor possa abençoar ela em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar direcionamento a ela cada dia mais, da forma como ela vem nos direcionando. Não negociando a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar ela cada dia mais, derramar bem sobre a vida dela, sobre a vida de Eloá também. Que em nome de Jesus esse tempo venha se completar muitos e muitos anos, Pai. Tanto o aniversário da minha pastora, como do meu pastor, e como todos aqui que estão aqui em nome de Clarissa também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar, Senhor, a vida da nossa filhinha, nossa pequenina, Pai, princesa Clarissa, Deus. Em concordância, Senhor, com o nosso filho, eu quero declarar, Senhor, uma porção dobrada na vida dela, Deus. Que ela, todos os caminhos aonde ela andar, ó Deus, o Senhor venha estar ao lado dela, Pai. Que ela nunca venha desviar, ó Pai, da Tua verdade, da Tua palavra, Pai. Que ela possa ser uma flecha, ó Pai, lançada, ó Deus, para muito longe, ó Pai. Que aonde ela esteja, ó Pai, ela venha pregar a Tua palavra, Pai. E ela venha viver, Senhor, intensamente, ó Pai, os Teus sonhos, os Teus planos, ó Pai, na vida da Tua filha, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero também, Senhor, abençoar, Senhor, a vida do pastor Alex, ó Deus. Que ele possa ser, Senhor, a cada dia esse canal de bênção em nossas vidas, ó Pai.
Que palavras venham ser desbloqueadas através da boca dele, ó Deus. Que o Senhor possa dar cada dia mais sabedoria, ó Pai, entendimento e experiências, ó Pai, para que ele venha, Senhor, a cada dia, ó Pai, desbravar, Senhor. Ó Deus, vai em nome de Jesus, ó Pai, tomando a vida dele ministerial, a vida dele pessoal, ó Deus. Vai cuidando, ó Pai, de todas as áreas, ó Deus. Vai cuidando do coração do teu filho, ó Pai, que ele possa ser a cada dia, Senhor, um menino, Senhor, em ti, ó Pai, em tua presença, ó Pai. Que ele possa cada dia diminuir e o Senhor possa crescer, ó Pai, poderosamente, como o Senhor já tem crescido, ó Pai, na vida do teu filho, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Pai que Ele é, para nossa filha Eloá, ó Pai. Toma Ele nos teus caminhos, ó Pai. Que Ele nunca se aparta, ó Pai, dessa verdade que cura e que liberta, ó Pai. Que Ele possa sempre, ó Pai, nunca negociar a Tua palavra, ó Deus. Mas que Ele possa viver intensamente, Senhor, os Teus planos e os Teus propósitos, ó Pai, na vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tirar uma foto aqui comigo, a Clarice e a pastora, né? Bem, povo lindo. Vamos para a palavra? Não adianta querer correr, a chuva está aí. Então vamos ouvir a palavra até o final, amém? Todos abriram suas Bíblias? 1 Samuel, capítulo 3. A gente vai estar lendo. Deixa eu abrir aqui rapidinho, que eu pensei que tinha aberto. Vamos ler junto? E diz assim, versículo 1 do capítulo 3: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai e deita-te. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se. Ali o chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve.
E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todos os que ouvir lhe tinirão ambos o quê? Aos ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei. Porque eu já fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos coisas ruins, não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de quê? De alimentos. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse dia, pela minha vida, pela vida da pastora, pela vida de Clarice, que fizemos aniversário, pela vida de todos que estão aqui, pela vida dos pais, Senhor, que têm honrado sua casa, seus filhos e princípios. Nós queremos te dizer que somos gratos a tudo e todas as coisas que o Senhor tem feito. Continua nos abençoando, que essa palavra seja luz e saúde para que amam o Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Também visita Amaral. No mundo espiritual não tem distância. Ele queria oração, Senhor. Eu joguei já bola com ele. Então conheço ele por Amaral. Depois eu vou ver o nome dele, certo? Mas que o Senhor abençoe ele, a casa dele e tudo que ele precisa nessa noite. Nós rogamos pela vida dele, Senhor. Se porventura seu filho tem vontade de te servir, se porventura, Senhor, tem algo que está travando a vida do seu filho de se lançar para o Senhor, nós decretamos, Senhor, falência, tudo aquilo que prende a mente dele, prende o coração dele. Senhor, nós queremos abençoá-lo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode se assentar. Você está aí? Vou precisar um pouco da sua atenção nessa noite, porque se você não tiver com atenção, você pode perder algo nessa noite da parte de Deus. Amém? Deixa eu só colocar o celular aqui. Essa palavra de 1 Samuel é uma palavra que todas as pessoas, e profeta, sacerdote, pastor, sempre prega a respeito do chamado de Samuel. Porque a Bíblia vai dizer que Samuel nasce de uma mulher chamada Ana, que ela é estéril. E um dia Ana disse que se esse menino nascesse, ela daria a quem? Ao Senhor. Só que Deus não pediu Samuel. Isso partiu do coração de Ana. Então Eli não estava propício para receber um bebê. Mas a Bíblia diz que ela leva o menino, assim quando deixa de desmamar, ela entrega ao sacerdote. Ela cumpre o seu voto diante de Deus. Mas imagine ali na porta da igreja, na porta de casa, recebendo aquela criança. Acho que ela disse: Senhor, o que é isso? Não estou entendendo. Mas eu acho que para ele receber, Ana deveria falar algo muito convicto, que ele tinha de receber aquele bebê. Porque a primeira coisa, qual é a mãe que vai dar seu filho? Eu que sou pai não dou eluar a ninguém. E mãe? Mas a Bíblia diz que ela era o quê? Estéril. E ela fez um voto com Deus. O importante de Ana é que ela se realizasse em ser mãe. E o texto diz que Eli recebe, então ela teve que ter um diálogo muito profundo de tudo que ela passou para que Eli pudesse receber aquele bebê, aquela criança, que era Samuel. E a história diz que Samuel cresce perto de Eli, cresce dentro da casa de Eli, cresce ajudando as coisas de Deus com zelo e com muito temor. Você está aí? Mas eu não queria falar do chamado de Samuel. Eu queria trazer à sua mente algumas coisas que muitas vezes a gente já pregou, eu já preguei, mas nunca tentei olhar por outro lado. E muitas vezes é aqui que muitas vezes a gente também tem que se atentar. A gente só olha para um lado da nossa vida, mas não olha para o outro lado da nossa vida. Por isso que eu acho lindo quando Jesus pega Pedro e os discípulos que estavam ali com Pedro,
E eles não pescaram nada aquela noite. E a Bíblia diz que Jesus, depois que mandou ele afastar o barco, falou um pouco da palavra, e Jesus depois disse a ele: vamos para o mar de novo? E disse que eles foram no mesmo lugar, e a diferença só foi jogar a rede do outro lado. Mas a gente muitas vezes não pode pensar dessa forma. A gente tem que pensar. Tem coisas na nossa vida que a gente está dando murro e ponta de faca, alguma coisa assim, né? O ditado, é isso mesmo. E muitas vezes a gente está insistindo em coisas que não é para estar insistindo, porque a gente está vendo com nossos olhos que não está dando certo. Então eu queria falar hoje sobre alguém para a conexão de Deus, ou sendo alguém para a conexão com Deus. Porque nós temos que estar conectado todos os dias com Deus, ou conectado com pessoas que conhecem a Deus. Por que eu falo isso? Porque sempre a gente pregou que Eli não ouviu a voz do Senhor, porque Eli errou, porque Eli falhou, morreu cego, gordo e quebrou o pescoço, porque negociou a palavra de Deus, porque não fez aquilo que Deus mandou. Mas olha bem para cá, o Espírito Santo hoje me despertou isso no meu coração. O Espírito Santo disse: Alex, todo homem que na Bíblia decorreu a não ser Jesus, todos eles falharam e erraram, todos eles pecaram, inclusive você. Eu falei: verdade. E como é? Mas o importante é que eu quero acertar, não é Jesus com o Senhor, Ele é. Eu creio que da mesma forma vocês, amém? Porque quando a palavra vem que a gente está errado, a gente vai logo o quê? Para os pés de Jesus, sim ou não? Eu vou para os pés de Jesus. Então, irmão, se atente. O texto disse que Eli era o quê? Sacerdote. Então, se Eli era sacerdote, significa também que Eli não errou tudo. Não significa que Eli foi um homem mau em todas as coisas. Porque Eli era um homem que levava a palavra de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que naqueles tempos não estava acontecendo manifestações e revelações da presença de Deus naquele lugar. Eu não sei se você está começando a conseguir entender. Quantas pessoas começam bem e terminam mal? Quantas pessoas começam e não terminam? Quantas pessoas que estão andando no caminho e param pelo caminho? Eli falhou em algo chamado família. Eli falhou em algo de corrigir o que deveria ser corrigido. Mas o texto diz também que Eli também não foi um cara mau, porque ele foi sacerdote. Que ele foi sacerdote porque Deus quem que escolheu ele? Porque foi Deus. Eli erra naquilo que ele não poderia ter errado, de corrigir os seus próprios filhos. Eli dava uma boa mensagem, Eli pregava bem, mas Eli não tratava aquilo que deveria ser tratado, do que Deus já tinha revelado ao coração dele, que os filhos dele estavam comendo a oferta, que os filhos dele não tinham temor diante de Deus, que os filhos dele não andavam corretamente nos olhos de Deus sobre aquele lugar. A Bíblia diz que Eli fez vista grossa, mas o texto diz que Samuel crescia com zelo na presença de Deus. Olha que coisa linda, irmão. Mas o texto vai deixar bem claro que Samuel não conhecia quem? A Deus. Samuel não conhecia, Samuel servia. Samuel estava num ambiente chamado sinagoga, como esse aqui, chamado igreja, um espaço como esse, e Samuel servia o sacerdote com água, Samuel cuidava das lamparinas, Samuel estava lá em oração com a arca, onde estava simbolizando a presença de Deus, onde Deus habitava, mas Samuel não conhecia a Deus. A minha Bíblia não fala, mas acredito que levou muitos anos o filho de Eli errando diante dos olhos de Deus. Acredito eu que Deus estava esperando uma possibilidade de Eli dizer: chega, vou dar um basta nos meus filhos. Mas não aconteceu, porque da descendência de Eli deveria sair os outros sacerdotes e sua descendência.
Mas devido que Deus deu um tempo e um espaço necessário para ele voltar, reconhecer a Deus que ele estava errado, diante dos olhos de Deus com seus filhos, a Bíblia diz que ele não reconhece. Ele faz vista grossa. Ele faz a mesma coisa que muitas vezes pais e mães fazem. É meu filho, eu não gosto não, que chame atenção, deixa lá. Eu que tenho que chamar atenção. Eu tomei foi uma surra porque eu roubei uma manga verde. Naquela época, os pais davam direito até os vizinhos bater no filho. Pode bater se vier errado. A professora minha da banca, a finada dona Belinha, que alcançou, que já passou por ela, já sabe que recebeu cipó de goiabada e uma réguazinha que ela dava nas canelas. Passou, Nildes? Passou, não foi? Eu fui mudar uma vez que eu tirei uma nota baixa, tirei 3, fui botar o 5 lá, quando ela descobriu, me sentou ali porrete. E eu cheguei em casa e disse, ela me bateu. Minha mãe, mas meu pai, tinha de bater mesmo. E você vai apanhar de novo. Hoje não. Aí se vê meu filho lá, não toque não. Deixa ele lá no erro. Porque hoje as pessoas ficam até inibidas de dizer, seu filho estava em tal lugar, porque não sabe como as pessoas vão querer ouvir. Ei, olha bem para cá. Você acha que os pessoal da igreja não falava para Eli? Você acha que em algum grupo, em algum momento, todo mundo dizia assim, não, filho de Eli que está errado? Oi, você acha não? Claro que sim. Então Eli não errou em tudo, amém? Eli só faltou corrigir aquilo que Deus esperava que ele corrigisse. Porque seus filhos seriam a descendência do sacerdócio daquela época. E ele não corrigiu. Ele falhou. Fala com o teu vizinho do lado. Não faça vista grossa naquilo que Deus está vendo. Fala assim, Deus não é menino. E Deus vê tudo. Assim como ele viu os filhos de Eli. Amém? Então o texto diz que Samuel crescia com tanto temor e zelo na presença de Deus, que Samuel não sabia quem Deus era, mas reconhecia Eli como uma voz de Deus. Então aquilo que os seus filhos não tinham temor, Samuel tinha. Porque Samuel foi oferecido não para Eli, Samuel foi oferecido para Deus. Imagine a mãe de Samuel e o pai, todas as vezes que tinha festa de Pentecoste, tinha de ir lá ver o menino. Você acha que ele diz, você nasceu com um propósito, você nasceu para servir a Deus. A sua mãe era estéril, mas você nasceu para dar glórias ao Senhor. Então, quando Samuel deveria ouvir isso de Elcana e principalmente de Ana, eu acho que o coração dele temia mais ainda diante de Deus, porque ele sabe que ele só nasceu porque Deus permitiu. E a história diz no texto que Samuel é chamado 3 vezes por Deus. E todas as 3 Samuel não conhecia a voz de Deus. Porque Samuel ainda não tinha verdadeiramente conhecido Deus de revelação e manifestações. Ele só conhecia Deus através do ensinamento de Eli. Ele só conhecia Deus pela boca de Eli. Então olha para cá, querido. Eli conhecia a voz de Deus. Eli sabia quem estava falando com Samuel, porque Eli tinha experiência com Deus. Então na terceira vez Eli se despertou. É Deus. E Samuel, por não conhecer Deus, ia até Eli. Aí Eli diz para ele, quando te chamar de novo, filho meu, diz, fala que teu servo ouve. Você está aí? Então Eli entendia que estava falando, mas não estava mais ouvindo. Elias sabia, ele sabia Eli.
que era Deus que estava falando, mas ele não ouvia mais a voz? Só porque quando você não faz aquilo que Deus manda, Deus não fala mais com você, porque Ele te deu um tempo necessário, um tempo grande, e você nunca mudou. Então Deus mudou o plano dele. Então você vai ter a experiência que andou com Deus, sabe quem é Deus, mas não está mais conseguindo ouvir a Deus. Então Deus deveria manifestar sobre Eli e dizer para ele: Eli, separa Samuel, porque eu vou levantar Samuel. Olha se não foi assim com Elias, quando ele diz: Elias, vai lá, passa a capa em Eliseu. Assim não é assim. Sempre vai ter um que está abrindo um caminho para o outro vir, para ter a conexão daquilo que Deus quer fazer. Mas Eli tinha experiência de Deus, Eli já tinha ouvido bastante Deus, mas Eli não tinha agido naquilo que Deus mandou. Então Eli perdeu agora de ouvir a Deus. E quando ele ouviu Samuel dizer: o Senhor me chamou, ele entendeu, Deus está chamando ele. Agora Deus está chamando alguém que não conhecia ele, alguém que não sabia como ele era e como ele é. Mas Eli deu a conexão para Samuel. Disse para Samuel: meu filho, vai e se deita. Se a voz vir de novo, diz para ele que você vai ouvir ele. A segunda coisa que você tem que aprender: enquanto você não reconhece Deus, enquanto você não sabe quem Deus é para você, Deus não fala com você, Deus não tem diálogo com você, e Deus não pode dizer para você segredo dele. Porque se pudesse, Samuel, assim quando ouviu a primeira vez, Samuel ia dizer: fala que teu servo ouve, e Deus ia se revelar para Samuel. Deus não pôde se revelar porque Samuel não conhecia ainda. Então quando Samuel é chamado na terceira vez, que Eli dá a conexão como ouvir a Deus, fala que teu servo ouve. Eli ensina a ele tudo que Eli deveria passar para o seu filho. Fala que teu servo ouve. Deus não fala com alguém grande, Deus não fala com alguém que tem patente, Deus não fala só com o pastor, Deus não fala só com o profeta, Deus não fala só com o apóstolo. Deus fala com um servo que se submete a ele, que está disponível para ele, que quer ouvir a voz dele e quer obedecer o que ele está mandando. Deus quer ouvir servo. Deus quer ouvir servo, irmão. Tem um bocado de gente dizendo que está ouvindo Deus falar. Ei, a primeira coisa, honra o Senhor, está debaixo de tudo que Deus fala. Então Deus não está falando, irmão. Porque deixa eu te dizer, a Bíblia vai dizer que esse menino era zeloso pelas coisas de Deus. Esse menino não podia fechar os olhos enquanto a lamparina que estava sobre a arca fechar. Ele tinha de velar a arca. O texto vai dizer que Samuel estava lá de olho enquanto a lamparina estava se apagando. Enquanto a lamparina não apagava, ele não poderia dormir. E tinha de estar ali em obediência a Deus, a Eli. Olha bem para cá, irmão. Então Eli dá a senha para ele. Eli está dizendo: olha, estou passando bastão. Eu estou entendendo que Deus agora vai estar fazendo aliança com você. Fala que teu servo ouve. E aí Deus começa a falar. A primeira coisa que Deus disse: eu vou fazer algo novo, vou fazer algo surpreendente, mas também eu vou julgar a casa de Eli. Ele contou tudo a Samuel que ia acontecer. Porque Deus só conta segredo quem se torna íntimo. Logo amanhecer, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Eli se preocupa era de ouvir Samuel. Samuel, o que foi que houve lá? A Bíblia diz que Samuel se entristece, porque a Bíblia sempre vai dar não do que sim. Como é agora que um filho de um sacerdote, um filho espiritual, um filho adotado, vai dizer uma verdade para o sacerdote e não sabe se o sacerdote vai estar pronto para ouvir. Mas o texto diz que Eli insiste até o ponto que Samuel vai e diz:
Deus julgará o Senhor e seus filhos. Logo após, os filhos dele morrem, e depois que morre, Eli. Porque Deus, Ele nunca vai mentir daquilo que Ele veio fazer. Mas aprenda uma coisa, pastor, o que é conexão? Conexão é uma ligação. Conexão é uma união. Conexão é um vínculo, alguém para com outro alguém. Um vínculo significa, eu sei onde minha esposa está, porque eu tenho um vínculo com ela. Não só tenho uma união, eu tenho um vínculo. E ela tem que saber onde é que eu estou. Se eu sair, eu vou dizer para ela, vou ali na rua. Amém? Apesar que tem algumas mulheres, me deu detalhe, na casa de João, vou lá fazer isso e isso. Amém? Não sou contra. Mas olha bem para cá. Conexão é uma ligação. Deus está dizendo para ele, estou desligando você, estou ligando agora o meu trono, Samuel. Eu estou conectando Samuel agora diretamente a mim. Mas você lembra que eu falei que Eli não errou em tudo? Eli não errou em tudo. Porque Eli foi uma chave fundamental antes de Deus julgar a casa dele. Ele tinha de passar o bastão. Ele tinha de conectar Samuel para Deus. Ele tinha de fazer essa ligação. Ele tinha de fazer esse vínculo e essa união entre Deus e Samuel. Sabe o que eu aprendo, irmão? É que nessa vida a gente vai ter pessoas que vai falar coisas boas para nós e vai ter pessoas que vai falar coisas ruins. E nós temos que estar disponível a entender aquilo que Deus fala ao nosso coração e aquilo que Deus não está falando. A voz da serpente, em 1 Coríntios lá, vai dizer que ela é enganosa. Tudo que é para você fazer, ela vai usar a sua alma para dizer, não faça, vai ser ruim. O que é que vai achar de você? Como é que essas pessoas vão ver você agora? Porque é a voz da serpente. Você está aí? Então aprenda uma coisa. As experiências de Eli vai ajudar Samuel a conhecer a Deus. Deus trabalha em conexão. Deus trabalha em conexões. Vamos lá? A Bíblia diz que naquele dia, para Moisés se libertar, Moisés teve de ter Arão para andar com ele. E ele teve de capacitar Josué. Quando Moisés morre, Moisés tinha de fazer a conexão a quem? Alguém. E quem foi esse alguém? Josué. A Bíblia diz que Deus diz, separa Josué. E ele sobe como no monte. Deus mostra a ele a terra, ele volta e passa o bastão para quem no meio do monte? Para Josué. Uma conexão. Porque sempre alguém vai estar aqui, está dando segmento àquilo que Deus quer. Aquilo que Deus precisa. Aquilo que Deus quer fazer. Alguém vai ser a conexão de Deus com as experiências para ensinar como ouvir a Deus, como andar em Deus, como ter união com Deus e como ter um vínculo com Deus. A Bíblia diz que Moisés sabia a hora de sair do deserto, porque ele tinha um vínculo com Deus. Eu já falei aqui, para mim, não está na Bíblia, para mim as nuvens sacudiam e diziam, eu vou sair. E Moisés dizia ao povo, levanta as cabanas. Então ele tinha um vínculo. Vínculo vem de relacionamento. Amém? Você está aí? Amém. Mateus 3,3, a Bíblia vai dizer, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías está falando a respeito de João Batista. Isaías está falando no capítulo 43, versículo 1, a mesma palavra que está aqui em Mateus, ao qual o profeta anunciou lá atrás. E qual foi o papel de João Batista? Conexão. Você está aí? Deus levou um tempo sem falar com a terra. E quem aparece no cenário após isso? João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto, como diz o profeta Isaías. E o meu papel é abrir o caminho, endireitar o caminho para aquele
que vai vir. Porque eu vim com uma conexão de ligar vocês para aquele que vai vir, de fazer vocês ter união para aqueles que vai vir, e de ter vínculo com aquele que vai te enviar. Após João Batista, o texto vai dizer que Jesus aparece. E Jesus vai até João Batista e diz a João Batista: me batiza. E João Batista: como posso eu, pecador, batizar aquele que é puro? Como pode eu colocar água sobre você? Você que deveria me colocar. E Jesus diz isso: para que, fala assim, ó, para que haja conexão, você tem que me batizar, João Batista. Conexão. Porque João Batista está trazendo, carregando algo chamado Reino de Deus, a propaganda do Novo Testamento, a boa notícia. Ele está vindo. Antes você estava ouvindo falar pelos profetas, anunciar para o fulano de tal, ciclano de tal, mas agora não. Agora você está ouvindo falar por mais um profeta, que ele está vindo. E a Bíblia diz que ele veio até João Batista. Olha bem para cá, querido. Não deveria João Batista ir até Jesus? Eu acho que sim. Mas Jesus que foi até ele. Porque a Bíblia diz que Jesus está em movimento daqueles que estão em movimento por ele. Quando Samuel estava lá, não foi Samuel que pediu a Eli para ensinar como ouvir a Deus. Foi Deus que foi até ele, porque sabia o zelo dele e o cuidado dele. Então é Jesus que vai até João Batista, dizendo para João Batista: o meu Pai está em conexão naqueles que estão se movimentando por ele, para ele são todas as coisas. Você está aí, irmão? Então nunca deixe de receber conselhos de quem tem experiência com Deus. Ei, eu estou dizendo de pessoas que andam em Deus. Quando eu digo pessoas que andam em Deus, é pessoas que têm fruto de Deus. Pessoas que têm fruto de Deus, ela não quer envergonhar o Evangelho, ela não quer envergonhar o Senhor. Ela, a primeira coisa que ela vai dizer: eu errei muito e quero confessar, mas eu digo uma coisa, também eu tive experiência com Ele, Ele é bom. Se você andar no caminho dele, ele frutificará você. Alguém que está em movimento para com Deus tem que ouvir as coisas de Deus, e tem que ouvir de pessoas também que têm experiência com Deus. Quem você está ouvindo nesses dias? Se você me disser que você está ouvindo pessoas que diz que é cristão, se você está ouvindo pessoas que diz que é gospel, é evangélico, é não sei o que, bam, 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 caixa de fósforo, ei, deixa eu te falar. Se você está ouvindo tipo de pessoas que sabe falar bem de Deus, mas não se autocorrige, você está perdendo o seu tempo. Porque a Bíblia vai deixar bem claro que quando Samuel fala para Eli, Eli diz: assim faça o Senhor, porque eu sei que eu estou errado diante dele. Então ele reconhece. Então Samuel tinha de ouvir essa conexão, essa experiência. Cutuca teu vizinho. Quem você está ouvindo? Imagine se você ouvisse João Batista nesse tempo de hoje. Ele ia olhar para você e dizer: vocês não tomam vergonha não, é? Aí ia se chatear com o João Batista, todo mundo ia para casa. Por isso que eu não falo, né? Senão a igreja vai esvaziar. Mas a Bíblia diz que tinha muita gente que acreditou em João Batista. E naquele dia, quando ele vê Jesus vindo para ele, ele disse: é ele.
Pode tardar, mas não falha. Se Ele falou, Ele cumpre. Quem tem conexão, que se movimenta por Ele, está sofrendo por causa dEle, está sendo perseguido por causa dEle. Ei, se você está em conexão, querido, olha para o céu, ouve as experiências de pessoas que estão andando com Ele e se posiciona naquilo que Ele quer que você se posicione. Porque é fácil alguém dizer, eu te conheço, mas tá certo. Difícil é ter profeta para dizer assim, ó, você vai para o inferno se você não se corrigir. Aí o profeta fica o pior profeta do mundo, porque ninguém quer ouvir a verdade da Bíblia. Minha verdade não, da Bíblia, irmão. Mas Eli conseguiu ouvir. Ei, se fosse vocês no lugar de Eli, qual o sentimento que você ia ficar quando Samuel dissesse, a sua casa está em decreto? Você ia ficar vivendo de experiência ou ia querer ouvir a voz dele? As experiências são boas, mas o bom, Seninha, eu ouvi ele. A Bíblia diz que Abraão ficou velho ouvindo ele. Sabe por quê, Seninha? Que tudo que Abraão ia fazer, ele perguntava a Deus. É por isso que Paulo vai dizer na carta de 1 Tessalonicenses: examine-se tudo, mas retém o que é bom. O que é bom de Deus. Então é bom ouvir e guardar. Eu entendo que a igreja, na hora de ler a palavra, tem que ter reverência. Vocês entenderam já isso aqui? Porque eu peguei isso dos antepassados, as experiências das irmãs do coque, dos irmãos. Chegava na igreja, na hora quando abria a palavra, todo mundo ficava de pé para ouvir a palavra, porque tinha reverência. A gente está aqui, é tanto que tem alguns pastores que dizem, não, pode estar liberado, né? Mas é normal. Mas eu acho lindo, porque a gente está dizendo, nós se submetemos à tua palavra, Senhor. Nós temos zelo por ela, esse ministério tem zelo. Eu já sei que hoje, se eu morrer, tem alguém premido já nesse lugar por isso. Eu sei que tem. Então, se Deus me levar hoje, eu deixo um legado, tenho toda certeza. Porque a palavra sempre vai habitar no coração daqueles que queimam pelo Senhor, que quer conexão com o Senhor. E conexão com o Senhor é estar enxergando o que Deus quer que você enxergue, é estar vivendo o que Deus quer que você viva. É estar vinculado ao sentimento de Deus, ao coração de Deus, aquilo que Deus quer, não aquilo que o homem quer. Eu dei um exemplo que eu fui dar um conselho a um pastor em Cajaíba. E eu disse, o dia que o senhor perguntar à igreja que cor ela vai pintar a igreja, você vai para casa e você saber qual é a cor da igreja. Porque um vai dizer eu quero azul, outro vai dizer que é preto, outro vai dizer que é rosa, outro vai dizer que é azul. Sabe o que você vai ficar? Com dor de cabeça. Porque Deus não perguntou nunca a ninguém o que as pessoas queriam. Ele perguntava sempre aos dele. Você vê o que, Abraão? Você vê o que, Adão? Senhor, eu vejo isso. Aí o Senhor diz, mas eu quero isso. Então faça isso. Se perguntar, porque o pastor não só prega amor, como pregava na igrejinha, só era amor, só era love. Porque a estação muda. Hoje eu estou ficando mais velho, vai sair mais cabelo branco, porque eu fiquei mais velho. A estação mudou. E Deus, nessa estação, Deus disse, aquele que vai comer o melhor de mim é o que vai estar com a palavra segurada em mim. Sabe por quê? Porque já tem uma lei querendo tirar as Bíblias. Então a palavra do salmista Davi vai se cumprir. Guardei a tua palavra no meu coração. Coração ali é entendimento, para que ninguém roube e para que eu não peque mais contra o Senhor. Então a palavra é fundamental. Quando eu ouço a palavra, ela tem que mexer algo dentro de mim que está errado. Quando eu sair daqui, eu tenho que sair para mudar alguma coisa depois dessa palavra.
Porque eu não adianta ouvir experiência de pessoas que eu não tenho as minhas experiências para contar. Não adianta também contar minhas experiências se eu não consigo mais ouvir Ele. Esses dias eu quero ouvir Ele. Esse dia de habitar no secreto. Esse dia de dizer, me diz o que o Senhor quer. Fala que eu quero saber qual é o seu sentimento. Eu não quero mais para o quarto secreto para perguntar a Ele, me dá minha bênção, me dá minha vitória. Não, Tu és a minha bênção. Eu já sei que eu vou estar com o Senhor. E não vejo aquele grande dia de ver o Senhor face a face. Samuel se tornou profeta, juiz e sacerdote. Ei, nasceu de uma mulher estéril para ser profeta, sacerdote e juiz. Porque resolveu ouvir a quem? Fale para o teu vizinho, sempre escute Deus. Fale, a voz do seu coração, ela é enganosa. Porque a voz do seu coração quer que as pessoas digam o que você quer ouvir. Ela não quer ouvir o que Deus tem para você. Você está aí? Fala assim, porque quando Deus fala, você vai aprender que tem que se levantar 3 vezes de madrugada, deitar de novo, se levantar de novo, até o sacerdote dizer, vai lá e fala, teu servo ouve. Fala, isso significa que você tem que ter uma característica muito forte de Samuel. Pergunta, sabe a qual? Obediência. Porque para ter revelação de Deus tem que ter obediência. A Bíblia diz que naquela época não se ouvia mais falar a Deus com o povo, não havia manifestação e revelação. Mas deixa eu te contar uma verdade, mas quando aquele homem foi relevante naqueles dias, quando ele decidiu naquele dia de se submeter ali como se estivesse se submetendo a Deus, ele entendeu uma coisa: Deus voltou a se revelar com a terra. E com quem? Com o homem que não ia nascer, com o homem que poderia dar errado a sua vida, mas ele decidiu de estar olhando para o filho do sacerdote errado, e ele decidiu, eu não vou me misturar, eu não vou me corromper, eu vou continuar na presença de Deus, porque eu sei que Ele me vê com os olhos de fogo sobre essa terra. Ele continua vendo, Eduardo, aquele que diz não para o pecado. Ele continua, Eduardo, vendo aquelas pessoas que quer que você negocie por causa do seu sentimento de amizade, e você está dizendo, eu não negocio. Na caminhada você vai ver quantas coisas Ele vai estar fazendo, e você vai dizer, glórias a Deus, porque eu não negociei. Porque olha bem para cá, irmão, você acha que Eli vivendo corrompido naqueles dias, mas Samuel vendo um filho dos sacerdotes fazendo coisa errada, a Bíblia diz que as coisas ruins, as coisas de pecado, ela aparentemente parece que é o quê? Boa, saborosa, desejosa. Você acha que no coração de Samuel não deve passar algum momento e dizer assim, dá vontade de dar uma olhada lá? Como meu pai espiritual falou que tinha um homem lá na igreja dele e queria corromper outro homem, dizendo, acho que eu vou dar uma volta no mundo, depois eu volto para cá. Você está aí? Quantos crentes não faz isso? Ainda bem que o que estava tentando corromper aquele que ouviu foi até o pastor, e o pastor dele disse, que era o meu pai espiritual, disse, cai fora, cilada do diabo. Quer tirar você, não é nem ele, quer tirar você, porque ele já está lá, que o coração dele já está no diabo. Você está aí? Ei, quantos perderam o coração assim? Quantos saíram do propósito de Deus para viver a proposta daquele que a serpente usou? Vamos dar uma voltinha lá? O mundo vai se acabar porque não vai um dia na igreja? O pastor é seu dono? A igreja manda em você? Não, mas quem manda em mim é Deus, e eu obedeço a Ele, e quero se submeter a Ele. Não tenho medo, Senhor, nem de falar meu pecado para o meu pastor, e nem para a minha liderança. Sempre digo aqui para eles, eu quero falar a verdade. Eu quero que eles conheçam as minhas falhas, do que o paletó bonitinho, arrumadinho, santão. Prefiro mostrar quem sou eu quando erro. Só por quê? Porque isso vai fazer ele também ser eles, não alguém quer que ele seja. É por isso que Eli não foi totalmente ruim. Eli não foi.
Porque senão Samuel ia ser ruim. Que a Bíblia diz que se você anda com porcos, farelos comem? Não é Bíblia, amém? Isso é ditado. A Bíblia diz, me diz com que tu anda. Você está aí? Eu só fiz isso para você estar ligado, meu irmão. Parece que os irmãos estão... Eu disse para você, ficar ligado para não dormir. O que eu estou pregando aqui, não estou pregando chamado. Estou pregando conexão. Só quem ama o Senhor vai se conectar nessa noite. Então, ei, Eli, se fosse ruim, Samuel seria ruim. Não ia aprender. Então, Eli só errou de corrigir os filhos. A gente tem que olhar para o lado bom de Eli. Ei, você é totalmente 100% certo? Eu acho que não. Igual eu. A gente todo dia luta contra a gente mesmo também, para chegar à estatura de varão perfeito. Tem dia que eu acordo, minha alma diz, vai ler a Bíblia para quê? Você está cansado. Aí eu, não é que eu estou cansado mesmo? Daqui a pouco me desperta, ô diabo, você não vai brincar na minha alma não. Vai orar, você vai orar preocupado. Já bota o joelho e tem que fazer isso. O diabo roubou. Você não conseguiu se conectar. Só diz a Deus, graças a Deus, muito obrigado, e já vou, viu? Porque o tempo todo está tirando você da conexão. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, e ele mora dentro daqueles que obedecem ao Senhor. Amém, irmão? Amém. Seja alguém nesse tempo como Moisés, como Elias, como João Batista, como Jesus, Pedro, Paulo e tantos outros, que decidiram um dia conectar alguém para com o Senhor, que não dormia preocupando em sua barriga só, dormia preocupado se aquelas outras pessoas estavam se conectando com Deus que estava em volta deles, aonde eles iam. Porque o problema aqui não é só você se salvar, é você salvar todos que estão em volta de você. É você ser uma conexão para alguém. É você ser conectado em Deus, cheio de experiência de Deus, e sempre ouvindo a voz de Deus. Você está aí? Ô Moisés, você está aí? Josué, você está aí? Paulo, você está aí? Mas amém é pouco, tá mesmo, irmão? Porque a seara, poucos são os ceifeiros. Porque para se apresentar diante de Deus, tem que estar igual Samuel, debaixo de uma obediência, de muito temor, para dizer, fala que teu servo ouve. E muitas vezes isso não nos encoraja, porque quando a gente olha, estamos com algumas falhas, mas a gente não consegue pedir perdão, não consegue se arrepender. Então a gente sabe que se você não estiver desse lugar, você não vai conseguir dizer para Deus, fala que teu servo ouve, porque você nunca foi servo. Porque toda vez que Deus fala, você não obedece. Você quer obedecer o homem, mas não obedece a Ele, a própria palavra, que é o firme e fundamento de todas as coisas. Bom é dar glória e aleluia na igreja. Ruim é quando Jesus diz, muda, é uma etapa nova. Eu quero voltar a te conectar. Eu tenho certeza que Deus está querendo conectar pessoas nesse lugar. Essa palavra não partiu de vento. Conexão é algo que é ligado, é algo que está ligado, é algo do que Jesus falava. Quando perguntava a Jesus alguma coisa, Jesus dizia, eu não vim fazer a vontade de homem, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Jesus não levantou o cristianismo, Jesus não levantou a liturgia dos cristãos, Jesus não levantou nada. Jesus só veio fazer uma coisa: quem ouve a mim, ouve o meu Pai, porque vai se conectar comigo, se conecta com meu Pai. Porque eu não vim fazer de mim mesmo, mas vim fazer da vontade do meu Pai. Então servir a Deus é desagradar algumas pessoas. Servir a Deus não é enganar as pessoas da sua casa, tentando dar um jeitinho, ajuda Deus e tenta te controlar. Não, querido. Ou você ama a Deus ou não ama. Porque quem ama você tem que respeitar o que você está vivendo, tem que viver o que você está vivendo, e tem que aceitar o que você está construindo. Jesus não colocou lá, a salvação é a família,
É o marido com a mulher, é o marido com o filho. Jesus disse que a salvação é individual. Você quer salvar seu esposo? Vá orar e jejuar. Quer salvar sua esposa? Vá orar e jejuar. Quer salvar o filho? Orar e jejuar. Porque esse papel da salvação não está na sua mão e Deus não deu. Ei, Deus não deu a homens. Deus deu a Jesus. Você quer saber por quê? Porque Jesus não deu a homem? Jesus não deu. Jesus deu a ciência, o domínio da palavra, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Ele diz: eu vou para o meu Pai, mas o meu Pai enviará um para conectar você a Ele de novo. Então Deus não deu a mim. O que eu mais quero, seu Neim, é que Eloá, quando chegar a 12 anos, dizer: eu aceito a Jesus, meu Pai. Eu quero que ela diga: me batiza, meu Pai, que eu quero o mesmo Deus de você e de mamãe. Mas enquanto isso, eu tenho que todos os dias mais de conectar nossa casa para Deus, e ela tem que ver Deus conectado na nossa casa, Deus conectado na nossa vida, para todo dia ela dizer: papai, é bom estar com Jesus, porque é uma conexão. Então Deus não me deu para dizer: Senhor, Eloá está salva, vou botar amanhã Eloá está salva. Deus não me deu. Deus deu ao Espírito Santo, para quando Eloá vir essa palavra dizer: agora eu sei quem meu pai e minha mãe ama, eu quero amar também ele. Oh, irmão, não quis te deixar triste, mas eu tenho que pregar a verdade para você. Que eu poderia dizer: você vai salvar sua casa, vai dar tudo certo, mas não quero mentir, irmão. Porque o próprio Jesus sobre essa terra, ele diz: no mundo tereis aflição, mas o reino do céu é ganhada força, é tomada força. Se você não buscar força dentro de você para me servir, você não vai ser salvo. As pessoas querem ouvir aquilo que é alegre e enche a igreja, irmão. Você acha que não já passou no meu coração? Senhor, eu vou pregar algumas coisas também que eles gostam para encher. Ele vai chamar um bocado de gente, todo mundo vai chamar, e a igreja vai encher. A gente vai mudar de lugar porque encheu. Mas ele disse: eu te chamei para você pregar isso, a minha palavra. Se você mudar, eu não vou mais lhe ouvir e não vou mais falar com você. Lembre de Eli. Eli preferiu ouvir o sentimento de pai. Você está aí, irmão? Amém. A Bíblia vai dizer em Malaquias 4:6: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Deus está nos dando a oportunidade de a gente conectar uma geração que está vindo para o Senhor, mas também que a gente não deixe de ouvir a voz de Deus. A nossa experiência tem que contar, mas também o nosso ouvido tem que estar entendendo o que Deus está fazendo. Você só não vai conseguir ouvir Deus se seu ouvido estiver agravado. E uma das coisas que agrada o ouvido do homem é quando o homem ouve a verdade de Deus e não aceita. E dentro dele diz: eu não gostei daquele pastor, não gostei daquele profeta, não gostei daquele homem que falou aquilo. Ei, não foi o homem, foi a palavra. Tem que ler ela. Se está lá, é ela que está dizendo. Ele só é uma voz que está clamando em um deserto. Ele só é uma voz que está preparando o caminho para aquele que está voltando de novo. Quem é você nessa noite? Você quer viver com experiência igual Eli? Ou você quer se tornar alguém que está servindo ao Senhor dizendo: eu quero te conhecer, eu quero te ouvir, eu quero ter esse sentimento, eu quero estar vinculado a esse sentimento do Senhor sobre o povo? Quem é você? Você tem que criar dentro de você um temor, onde muitos vão dizer: bobagem, ser assim, cristão assim. Você não parece que é igual fulano, fulano anda assim, ó. Ei, fulano é fulano. Fulano é fulano. O meu nome é Alex. Porque o pastor tal prega assim. Eu prego assim, porque Deus me chamou para pregar assim.
Cláudio Duarte pega com alegria, falando de casal, porque Deus chamou ele para pregar assim. Eu quero que vocês me odeiem, mas amem ao Senhor. Quero que você olhe para mim e diga assim, que vontade de dizer para esse pastor um bocado de verdade, mas é uma verdade que ele está falando, eu quero Jesus. Aí eu saio feliz. Como eu saí no culto de terça-feira, onde deslente as pessoas não viram, mas uma vida se resolveu para pereca, para pisar no inferno. Isso que é lindo, irmão. Quem é você, irmão, que está aqui nessa noite? Como Deus tem te olhado? Deus tem olhado para você com um olhar como Ele olha para Eli? Ou Deus tem olhado para você com um olhar para Samuel? De um menino sem experiência, mas que vai se tornar um grande sacerdote, um grande juiz e um grande profeta da nação. O que você precisa nesses dias é entender o que o céu está falando para você. O evangelho é simples, irmão, que complica o homem. Que complica o homem. Jesus, certa vez, numa ceia, Jesus partiu o pão. Coisa simples. Ele só disse, Pai, te dou graça. E partiu o pão. E dividiu. Um homem cria tanta crise para fazer aquilo ali. Simples, irmão. Lá na igreja do meu pai, se você não estiver atento, todo mundo já bebeu suco e você está lá. E agora? Porque o que já falou, tem que entender. É o que é falado. Não é a liturgia que está sendo criado um ambiente para você imaginar uma coisa que não tem nada a ver com o original. O original é simples: ouvir e obedecer. O que está na palavra, amém, irmão? Porque se eu falar alguma coisa na palavra aqui, não faça não, irmão. Você não é obrigado, você é livre. Mas se o que eu falar está na palavra, você está em decreto. Porque se você um dia levantou a mão para Ele, se um dia você disse, eu quero Ele, e você não está alinhado com Ele, você está em decreto com Ele. Em Mateus e Marcos, a Bíblia vai dizer assim, é triste quando o homem começa a construir. Quando chega no meio de levantar a casa, de mostrar tudo bonito, parou, porque não teve mais o recurso. Então, grande vai ser as pessoas dando piada para aquela pessoa. Não disse que ia ser um casarão, parou agora, porque dinheiro faltou. Não se organizou não, foi? Como é que vai construir alguma coisa se se organizar? Aí Jesus diz, assim também um homem quando se levanta uma mão, dizendo eu quero Jesus, e não vive nos meus caminhos, grande vai ser a vergonha naquele grande dia, porque achou que estava em mim, e eu vou dizer, aparta de mim, que eu não te conheço. Mas eu estava na igreja. Eu não conheço uma igreja que não tem relacionamento comigo. Porque a noiva, ela vai estar com mais 5 prudentes. Ela vai levar óleo fresco, esperando se acabar, tem mais. Porque no seu dia e nem a hora que ele vem. Então vou me precaver, porque eu quero estar adornada para recebê-lo. Fica de pé, irmão. Aprendeu.